Então, vamos lá, pessoal, continuando então. Para incisivos e caninos inferiores, a gente pode fazer infiltrativa também, tá? Mas, no caso, para endodontia, vou ser bem sincero para vocês, eu não recomendaria confiar apenas na anestesia com a técnica infiltrativa para incisivos e caninos inferiores. Embora, como a tábua óssea é mais fina, né, e o ápice do dente está muito próximo ali, a porção externa, tá? Ele, teoricamente, ele poderia funcionar. Tá? A gente precisa anestesiar os ramos terminais do nervo alveolar inferior, né? Na verdade, a gente já vai ver que eu tenho inervando ali o nervo incisivo, né? Então, eu posso usar uma agulha curta na mucosa vestibular, no sentido do longo eixo do dente. Então, a técnica é a mesma, se for a técnica infiltrativa, tá? Injetar anestésico próximo ao ápice do dente ser anestesiado, certo? Mas eu posso fazer um bloqueio regional, né? Eu posso anestesiar o nervo mentoniano, né? Na verdade, eu vou anestesiar o nervo alveolar inferior no local onde ele sai, né? No forame mentoniano, e aí ele se divide em nervo incisivo e nervo mentoniano, né? Mas, popularmente, vamos dizer assim, a gente consagrou dizer que a gente está anestesiando o nervo mentoniano, tá? Tudo bem, então eu faço o meu bloqueio regional ali, eu coloco uma agulha curta entre os pré-molares, certo? Paralelo ao osso, ok? E só o cuidado que eu tenho que ter aqui, entrar de trás para frente, quer dizer, no sentido póstero anterior, e de fora para dentro, no sentido vestíbulo lingual, certo? Então, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui de trás para frente, ó, póstero anterior, certo? E aqui não está muito claro, mas aqui ele está dizendo que está entrando aqui de fora para dentro, certo? Então, eu vou ter as duas angulações para poder fazer a técnica de forma correta, certo? Como é difícil a gente entrar assim, ó, com a carpulha aqui, ó, porque eu vou ter bochecha aqui, né? Quando eu não conseguir entrar assim, ó, eu posso dar uma dobrada nessa agulha aqui, com cuidado, tá? Sem exagerar nessa dobrada, para não ter um risco aumentado de fratura. Pode ocorrer aí um acidente, certo? Então, nunca insere a agulha inteira, né, até o colo dela na mucosa, tá? Sempre deixa um tanto para fora, porque se ela fraturar, ela vai fraturar naquele colo, naquele encaixe, e você consegue puxar. Então, cuidado, ó. Nem sempre é fácil você entrar com a carpule dessa maneira, né? Então, você entra lá de trás para frente e teria que estar com um pouquinho angulado para cá, para ser de fora para dentro. A gente anestesia essa área aqui nessa figura está até demais, como ele sai aqui, é difícil a gente anestesiar segundo pré com essa técnica, tá? Às vezes, sim, porque quando sai aqui, ele dá uma voltinha aqui, né? E a maior parte a maior parte da inervação do segundo pré, às vezes, com essa alçazinha do nervo mentoniano. Mas eu diria para vocês que a gente não pode confiar na anestesia, nesse bloqueio mentoniano, para anestesiar segundo pré-inferior, tá? Então, vamos colocar aqui entre nós, quando a gente vai fazer tratamento endodôntico e vai usar o bloqueio regional do mentoniano, quando a gente vai fazer de primeiro pré até incisivo central inferior. Tudo bem? Para incisivo central, tem mais um adendo aqui, que vale também para o incisivo central superior, tá? Como existe anastomose, existe ligação aqui, passa de uma linha média para outra aqui, entre os gamos nervosos, quando você vai anestesiar o incisivo central de um lado, né? Por exemplo, vai anestesiar o 41, você faz o bloqueio mentoniano para poder fazer essa endo no 41 e você complementa com uma infiltrativa na região do 31, do outro lado da linha média, certo? Para você ter uma eficiência maior nessa anestesia, tá? Incisivo central superior, mesma coisa, anestesia infiltrativa, você complementa um pouquinho também no 11 para você não ter essa
essa sensação de dor nessa inervação cruzada aí que existe. Tudo bem? Então, bloqueio mentoniano, rapidíssimo ele pega, tá? Um tubete é o suficiente. Uma anestesia tranquila, rápida, certo? Alguns cuidados deve ter. Deve ter, né? Quais cuidados? Fazer a técnica correta para que você não aprofunde muito essa agulha, por isso tem que ser agulha curta. Se aprofundar demais e você tá com a agulha no forâneo mentoniano, você pode causar uma parestesia. Tá? Como ele sai muito superficial aqui, e a alça é grande, relativamente grande, né? Não é raro ter casos de parestesia por causa dessa técnica aqui. Ok? Então, cuidem. É uma ótima técnica, a gente usa bastante. Então, vamos lá. Para pré-molares e molares inferiores, então eu diria assim, para segundo pré-molar, né? E para os molares inferiores, a gente tem que lançar a mão de bloquear, né? Fazer a anestesia do nervo alveolar inferior. Tá? Para fazer isso, eu tenho que fazer o bloqueio mandibular, né? Vou ter, de preferência, fazer os 3 tempos. Tá? Eu poderia aqui, nesse caso, fazer apenas o 3º tempo para anestesiar apenas o alveolar inferior. Mas veja que na endodontia a gente sempre vai fazer isolamento absoluto, né? E outra, lembrem que essas terminações nervosas, as fibras são todas ramificadas, anastomosadas. Então, para você ter uma eficiência maior, faça os 3 tempos, né, do bloqueio mandibular. Ok? O que são esses 3 tempos do bloqueio mandibular? Eles têm aí, aqui, ó, apagou. Primeiro tempo, você vai anestesiar o ramo bucal. Tá? No segundo tempo, você vai anestesiar o ramo lingual, certo? E no terceiro tempo que você vai anestesiar o ramo alveolar inferior, certo? Nervo bucal, nervo lingual, nervo alveolar inferior. Veja aqui, o nervo bucal, ó, ele está vindo daqui, ó, certo? E vai estar inervando a porção da mucosa vestibular. Bem? Mucosa vestibular. O nervo lingual, ele vai estar vindo aqui e vai estar inervando a mucosa lingual e metade da língua. Tá? Então, quando você faz os 3 tempos, o paciente vai sentir anestesiado a hemilíngua, a metade da língua. E o nervo alveolar inferior é aquele que vai entrar pelo forame mandibular aqui e vai inervar os dentes. Tá? Por isso, ele é o nosso alvo principal. Ok, pessoal? Gente, existem artigos e mais artigos sobre bloqueio mandibular. A técnica, ela não é difícil, mas você tem que ter conhecimento, tá? E mesmo assim, mesmo com a técnica correta e tudo mais, você tem um índice de sucesso em torno de 85%. Certo? Na média. Na média. Então, tem que estudar, tem que praticar um monte o bloqueio para errar o mínimo possível, né? Então, de cada 10 pacientes que você pegar, de 2 você falhar, cara, você vai ter estresse muitas vezes. Então, vamos fazer a nossa média, vamos tentar chegar aí de um erro a cada 15, 20 pacientes aí, daí, tranquilo. Erro que eu digo assim, não conseguir acertar exatamente a técnica, e daí você vai mexer naquele molar, coloca a lima e o paciente, ai. Estressante, né? Então, vamos tentar acertar o bloqueio o máximo possível. Vamos lá. Eu vou ter anestesiado essa área, então, exatamente o hemiarco, tá? Então, metade da língua. Vai anestesiar também lábio aqui, tá? Mucosa vestibular, se fizer os 3 tempos. Tá? E vamos anestesiar todos esses dentes aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro molar, que é o que mais aparece. Primeiro molar superior. O que mais aparece na odontologia, em parte endodôntica. É o que mais a gente faz, certo? Então, a gente tem que bloquear bem para poder mexer no primeiro molar inferior. Então, aqui, ó, mais uma vez, nervo bucal passando aqui, vai lá para a mucosa vestibular. Nervo lingual
passa aqui, mucosa lingual. Nervo alveolar inferior entra aqui no forame e é aqui que eu quero anestesiar no terceiro tempo. Então, vem com a minha agulhinha aqui, injeta um pouquinho aqui, injeta mais um pouquinho aqui, tiro a minha carpula, cruzo ela e injeto o restante aqui, no nervo alveolar inferior. Só lembrando que o nervo alveolar inferior, ó, ele ramifica antes ainda do forame nesse nervo miloioideu, que às vezes alguns raminhos dele às vezes começam a incomodar, né? Quando você vai mexer no dente ali, certo? Na endo. Então, às vezes, você tem que complementar aqui, né? Mas aqui é tranquilo, porque ele passa superficial aqui, né? E daí, tranquilo. Ok? O Antônio, desliga o microfone. Pessoal. O microfone do Antônio tá ligado! E ele não atende! E não vê! Beleza, Carla. A Carla tá me avisando aqui. Vamos lá. Vamos tentar ver esse microfone aí. O Edivan e a Camila se perderam e estão voltando só agora, gente. Então, vamos lá. Antônio, você conseguiu desligar esse microfone já? Agora deu. Oi? Deu boa. Não, professor, deu boa. Então, beleza. Deu boa aí, rapaz. Deu boa. Beleza. É o sarro, cara. Deu boa. Pessoal, deu boa a aula aí? Tá tranquilo? Deu boa? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Tem alguém riscando aqui. Que é isso? Pessoal, vamos lá, então. Então, lembrem dessa anatomia aqui, tá? Lembrem. Vou fazer os 3 tempos, vou anestesiar. Primeiro nervo bucal, depois nervo lingual. Afasto a minha carpula, cruzo a minha carpula do outro lado e vou fazer o terceiro tempo para anestesiar o nervo alveolar inferior. Ok? O terceiro tempo é o que demanda mais cuidado, certo? Então, presta atenção aí, ó. Nervo alveolar inferior. Ele vem por aqui, entra no forame mandibular e está vindo aqui por baixo dos dentes, ó. Certo? E no forame mentoniano, aquilo que eu falei para vocês, ó, ele divide em nervo mentoniano e nervo incisivo. É o nervo incisivo que a gente quer anestesiar. Mas quando a gente coloca o anestésico aqui, ó, entre os pré-molares, a gente anestesia lábio, né? E anestesia os dentes, porque anestesia esses 2 ramos aqui, certo? Quando a gente bloqueia aqui em cima, cara, quando a gente bloqueia aqui, ó, no nervo alveolar inferior, logicamente o nervo mentoniano também vai estar anestesiado, vai estar bloqueado a sua sensação. Por isso que o paciente sente o lábio também anestesiado. Tranquilo? Então, aqui só a visão do forame mandibular para vocês aí. Então, vamos lá, gente. Olha lá, ó. Anatomia de novo, né? Então, aqui, ó, nervo lingual, vai anestesiar metade da língua e a mucosa lingual. Aqui nós teríamos ainda também o nervo bucal passando aqui, ó, indo para a parte vestibular. Tá? Então, o que que a gente quer? A gente quer que o líquido anestésico envolva o nervo, ou os nervos aí, né? Que é o alveolar inferior, o bucal, o lingual. Ok? O alveolar inferior, ele é um nervo mais calibroso, tá, pessoal? Então, eu vou precisar de uma quantidade um pouco maior de anestésico do que para o nervo bucal e para o nervo lingual, tá? Então, usem a quantidade suficiente para bloquear bem. Regra, vamos usar como regra, usem 2 tubetes para fazer os 3 tempos do bloqueio mandibular. Para endodontia, tá? Pessoal, estamos falando em endodontia, tá? Cirurgia, dentística, muda um pouco, tá? A técnica em si é a mesma, mas a quantidade, a maneira que você vai fazer, qual é o ramo do nervo que você quer pegar mais, ou qual o nervo que você quer anestesiar mais, dependendo daquilo que você vai fazer. Para nós, endodontistas que somos, né? Precisamos colocar, vamos usar aqui como regra, vamos pegar como regra, convencionar como regra para a gente, né? Fazer 1/3 desse tubete no nervo bucal no primeiro tempo, certo? Mais 1/3 no segundo tempo, para pegar nervo lingual, mais o último terço do primeiro tubete você faz já no terceiro tempo. E depois, mais
um tubete inteiro no terceiro tempo. Ok? Se precisar complementar em algum lugar, você pega outro tubete, mas daí, se foi um bom bloqueio, às vezes precisa complementar, certo? Mas daí você vai complementar com, no máximo, mais meio tubete, tá? Então, com 2 tubetes, no máximo 2 tubetes e meio aí, vamos lá, 3 no máximo, tá? Você consegue anestesiar e trabalhar bem aí, endodontia. Tudo bem? E você fala, professor, por que não usa só um, professor? Um é o suficiente. Tudo bem, mas eu gostaria, né, de convencionar aqui com a gente, nas nossas clínicas, quando for bloquear, usar 2 tubetes. Um terço, terceiro tempo mais um terço, e mais um tubete no terceiro tempo. Precisar complementar, abre o terceiro tubete. Tranquilo? Então, no terceiro tempo, a gente quer isso aqui, ó, entrar com a nossa agulha próxima para fazer o líquido anestésico envolver o nervo alveolar inferior. Tá? Tem que envolver. Se o líquido anestésico pegar só uma parte do nervo alveolar inferior, vai ter outras fibras que vão estar conseguindo conduzir o potencial de ação e o paciente vai sentir dor em alguns momentos, em alguns locais, né, quando você for mexer. E é estressante para o paciente e é mais estressante para a gente, hein? Então, vamos lá. Então, aqui a visão da mucosa, tá? Então, o que nós precisamos fazer aqui para fazer um bom bloqueio? Nós precisamos colocar o nosso dedo e achar essa borda do ramo da mandíbula. Ok? Então, coloca o nosso dedo aqui, e achamos a borda do ramo da mandíbula. Ok? Vamos lá. Então, borda anterior do ramo da mandíbula achado, está subindo a mandíbula aqui. Outra coisa importante que nós precisamos achar. A RAF, ou, né, o ligamento ptérygomandibular. Ok? Ele passa aqui. Em algumas pessoas é bem proeminente, em outras nem tanto, certo? Mas normalmente ela está nessa região aqui, ó. Certo? Beleza, tranquilo. Com isso em mente, a gente vai entrar nesse sentido com a carpule, 1 centímetro acima do plano cruzal, nós vamos entrar com a nossa agulha. Então, ó, 1 centímetro acima do plano cruzal, vamos entrar com a nossa agulha mais ou menos aqui. Certo? No primeiro tempo. Estou falando aqui do primeiro tempo. Por quê? Porque a gente quer entrar aqui, ó, nessa região onde vai estar passando o nervo bucal aqui. 1 terço nós vamos estar inserindo aqui. Vamos um pouquinho mais para pegar o nervo lingual aqui, mais 1 terço do tubete aqui, ó. Certo? Então, fazemos o primeiro, segundo tempo, tranquilo aqui, não tem erro. Por quê? Porque é somente vir com a carpule paralelo ao teu dedo aqui, ó. Tá? Se você ficar com o teu dedo aqui, ó, vai dar mais ou menos na metade dessa unha aqui, ó. Certo? Mais ou menos na altura, metade da unha, mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho ao lado aqui, um pouquinho a coisa afastado dessa RAF ptérygomandibular. Certo? Um pouquinho mais para baixo aí. Faz o círculo um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Aqui assim. Certo? Primeiro, segundo tempo aqui. Então, vamos lá. Vamos cutucar com a agulha. Aqui, ó. Ahá! Agora sim, hein? Beleza. Agulha muito grossa aqui, hein? Ah, foi legal fazer assim, ó, agulha grossa. Pessoal, para fazer esse bloqueio, é melhor fazer com agulha longa, tá? É melhor fazer com agulha longa. Ah, mas eu quero fazer com agulha curta. Então faz, mas é melhor fazer com agulha longa, tá? Melhor fazer com agulha longa. Vamos lá. E para fazer o terceiro tempo, então veja, o primeiro tempo a gente entrou aqui, ó. Certo? Para fazer o terceiro tempo, a gente vai afastar um pouquinho a carpule, tá? Eu diria assim, ó, tire a carpule, e daí venha com a carpule para o lado oposto e entre agora nesse sentido, tá? A técnica diz para você pegar aqui, ó, entre a borda anterior, entre a borda vestibular do ramo aqui e a RAF ptérygomandibular,
você dividir essa distância em 4 vezes e pegar aqui, ó, nesse ponto, a 3/4 dessa borda vestibular do ramo. Ok? Ou ao lado dessa ráfia pitérigo-mandibular. Tudo bem? A técnica diz para você entrar entre os pré-molares. Mas, aí que está o negócio, cara. Para você não errar nesse terceiro tempo, você vai ter que ver, você vai ter que achar o osso, tem que achar, tem que bater com a agulha no osso. Se você começou a entrar com a agulha aqui e já bateu no osso, está errado, cara. Está errado, está muito anterior. Você não está próximo ao forame mandibular. Então, procura, volta e você está batendo muito antes, você vem com a carpule para cá, ó, mais para mesial, para ela ir mais profundamente, batendo o osso mais lá atrás. Se você entrou e está entrando quase a agulha longa inteira e você não achou o osso ainda, volte e coloque a tua carpule mais para distal aqui, porque você está passando o local do osso. Ok? Tranquilo? Então, você tem que achar o osso próximo ao forame mandibular. Tá? Então, aqui, ó, aquilo que eu estava falando para vocês, da distância, certo? Então, ó, distância entre borda anterior do ramo da mandíbula e a ráfia pitérigo-mandibular, divide aqui em 4 vezes a distância e pega nesse primeiro quarto a partir da ráfia pitérigo-mandibular. Aqui que você tem que entrar com a agulha, certo? E bater com essa ponta da agulha lá no osso. Se você não achou o osso, não injete o anestésico. Espere para injetar o anestésico. Depois que você bateu no osso, recua 1 milímetro e injeta devagar o anestésico. Tá? Nesse caso aqui, no terceiro tempo, não é para você entrar injetando o anestésico, porque você já fez o primeiro e o segundo tempo. Então, essa introdução da agulha não vai ser dolorida para o paciente. Ok? Dói um pouquinho quando você encosta no osso dele lá. Não tem problema se doer um pouquinho, né? Daí você vai injetando um pouquinho, afasta um pouquinho e injeta. Tudo bem? Então, vamos lá. Considerações clínicas. Né? Faltou o olhinho pulando aqui do lado. Tem que melhorar esse slide aí. Né? Então, inserir a agulha até tocar o osso. Tem que encostar no osso. Se não encostar no osso, não injeta, porque você vai errar o bloqueio. Tá? Recua 1 milímetro e injeta o anestésico. Injeta lentamente, cara. Como que é lentamente? Esse tubete do terceiro tempo, você tem que demorar pelo menos 1 minuto injetando. Cara, 1 minuto é bastante. Por quê? Tem que ser de forma lenta. A gente já vai conversar sobre alguns acidentes que podem acontecer no bloqueio. Vocês vão entender por que tem que ser de forma lenta, certo? Terminou de anestesiar? Aguarda, cara. Aguarda 5 minutos. As técnicas de bloqueio, principalmente o bloqueio mandibular, pessoal, ela é um pouquinho mais demorada até a difusão desse sal anestésico. Como nervo alveolar inferior é um nervo calibroso, tá? Então, ela tem que difundir para dentro do nervo, para todas essas fibras nervosas que estão passando por aquele nervo. O nervo é um conjunto de fibras nervosas, um conjunto de axônios de neurônios, certo? Então, você tem que difundir, tem que passar pelo epineuro, pelo perineuro, até envolver todas aquelas fibras. Isso demora alguns minutos, tá? Então, na técnica infiltrativa, 1 minutinho, 2 minutinhos, e tá beleza, né? O bloqueio do metoniano, como ele é superficial, 2, 3 minutos, tranquilo. Agora, no bloqueio mandibular, 5 minutos no mínimo. Existem artigos dizendo que você tem que esperar 10 minutos, né? Espera 5 minutos, né? E vamos testar, né? Faz o teste do bloqueio mandibular para continuar. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta? Né? Daqui a pouco a gente já vai conversar. Eu vou perguntar para vocês se vocês estão acertando os bloqueios de vocês. Cara, tinha o olhinho, cara. Então, considerações clínicas. Olhinho. De novo. Pessoal, as considerações clínicas. Ah, aí sim, hein? Então, todas as considerações que eu fiz aí para vocês, tá? E agora é importante, falhas no bloqueio. Falhas do bloqueio. Quem nunca, né? Alguém de vocês nunca falhou nos bloqueios mandibulares? Hã? Vão falhar ainda, não tem jeito, né? Vez por outra a gente acaba falhando no bloqueio mandibular. Bom, por que isso acontece, né? Existe aqui, ó, um músculo, né? Pterigoideu medial, certo?
e existe o ligamento esfenomandibular. Se você injetar o teu anestésico dentro do músculo, dentro do ligamento, né, você acaba não tendo um bom efeito anestésico. Tá? Então, por que isso às vezes acontece? Veja aqui, ó, existe uma variação anatômica de 0 a 27 graus nessa divergência do ramo da mandíbula. Tá vendo? Então, às vezes ele está aqui, média, só que às vezes ele é menos inclinado e às vezes ele é mais inclinado. Tá? E isso faz toda a diferença a hora que a gente vai fazer o terceiro tempo. Tá? Quando ele é muito inclinado e você vem com a tua carpulha aqui, ó, na região de pré, como prega a técnica, né? O que acontece? A tua agulha acaba não encontrando o osso, certo? E daí você acaba injetando o teu anestésico aqui, ó. Injetei o anestésico aqui, eu precisava injetar o meu anestésico aqui, ó. Certo? Com isso, esse anestésico vai difundir, mas não vai ter o efeito desejado. Ok? Então, eu tenho que ir com a minha carpule mais para a região de molar lá, ó. Tá vendo? Para que a minha agulha chegue, desvie, né, esse músculo. Ok? E outra falha que é mais comum do que vocês imaginam, né? Que é a injeção do anestésico dentro do vaso sanguíneo. Tá? Então, veja, pessoal, que no forame mandibular não está entrando apenas o nervo alveolar inferior. Está entrando um feixe vasculo nervoso. Tá? Um feixe vasculo nervoso, onde eu vou ter artéria, veia e nervo entrando nesse forame. Tá? Então, se eu estou injetando, por isso que eu tenho que afastar um pouco a agulha depois que eu bato no osso. Tá? Por quê? Porque se eu estou injetando anestésico dentro do vaso, ele vai estar muito pouco em contato com o nervo. Certo? Se está em pouco em contato com o nervo, primeiro, não vou anestesiar. Não vou estar anestesiando direito. O paciente ainda vai sentir dor. Segundo, se ele está indo dentro do vaso, aí eu vou ter o que a gente chama de superdosagem relativa. Quer dizer, a quantidade de anestésico que eu estou colocando é pouca, é um tubete só, mas como ela está indo direto na artéria, eu vou ter os sintomas, o paciente vai ter os sintomas, risco de sintomas de superdosagem, certo? Porque é como se eu estivesse aplicando endovenoso, né? Na verdade, você pode estar na artéria, pode estar na veia, mas eu vou estar endovasal, vou estar aplicando esse anestésico, certo? Então, eu tenho um risco de superdosagem, assim. E por isso, pessoal, que tem que ser de forma lenta. Por isso que eu tenho que injetar esse anestésico lentamente. Por quê? Porque se eu estiver injetando dentro da artéria, dentro da veia, se eu estiver injetando lentamente, eu vou ter diminuído o risco do paciente passar mal na cadeira. Certo? Agora, se eu injetar rapidamente e acertar a artéria, esse paciente vai passar mal e você também vai passar mal, porque não é fácil de lidar, ok? Então, cuidem, né? Cuidem, é mais comum do que vocês imaginam. Outra coisa, quando vocês inserem, vocês, antes de começarem a injetar, vocês soltem a pressão da mão da carpule de vocês. Por quê? Porque a carpule vai ficar, se estiver dentro da artéria, vai ficar em pressão negativa e a tendência é que volte sangue no tubete. Então, observem para ver se isso não está acontecendo. Ou usem as carpules com refluxo. Coloque e antes de você injetar, você puxa, né, o êmbolo para fazer o refluxo e ver se não está vindo sangue junto. Você vê que está vindo um pouquinho do sanguinho junto, tira, né, afasta bem, recoloca a agulha, reposiciona a agulha e vê se está dentro do vaso. Ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilão? Então, vamos lá. Então, isso é bloqueio. Vamos agora para algumas técnicas complementares. Bloqueei, mas em algum local, né, ou mesmo quando é infiltrativa, eu posso lançar mão em endodontia e eu lanço mão, muitas vezes, de anestesias intraligamentares, tá? Onde eu coloco a agulha entre o cemento e o osso, certo? Sob pressão. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estou fazendo uma intraligamentar e o meu anestésico está indo tranquilinho, numa boa, está errado, cara.
Porque eu tenho que prender a agulha entre o cemento e o osso, certo? E quando eu vou injetar, como ela está presa, é duro de você injetar, então você tem que, cara, você tem que fazer musculação para você poder conseguir injetar esse anestésico. Só que, logicamente, no rosto você está impassível para o paciente não assustar. Você está ali, ó, por dentro você está assim, ó, nossa, ali você está assim, tremendo a mão de tanto fazer força nessa carpulha. Por quê? Porque você precisa injetar sob pressão entre cemento e osso para que seja efetiva essa anestesia intraligamentar. E, por isso, a quantidade é, assim, mínima, tá? Você vai, injetou um pouquinho, valeu, tranquilo. E também vou lançar a mão, às vezes, da anestesia intrapulpar, que é anestesiar diretamente a polpa, tá? Agora, gente, prestem atenção, prestem atenção. Gente, anestesia intrapulpar, ela tem que ser uma anestesia complementar, certo? Quando ela é uma anestesia complementar, ela nem muito doída é. Falando sério, tem anestesia intrapulpar que eu dou que não dói, certo? Mas por quê? Porque ela é complementar. Quando que a anestesia intrapulpar tem aquele mito, né? Anestesia intrapulpar, você vai anestesiar, quando você olha assim, cadê o paciente? O paciente está no teto, agarrado no teto. Né? E você ainda olha para ele e fala assim, doeu? Né? O paciente está lá em cima, doeu. Mas quando que isso acontece, que ela é muito dolorida? Quando você não anestesia ou errou a tua técnica anestésica e você quer não usar como técnica complementar, mas você quer anestesiar o paciente intrapulpar. Né? Então, imagina aquela que você achou que estava totalmente necrosado e não anestesiou, abriu o dente, o paciente começou a sentir dor, já está isolado, você fala assim, eu vou dar uma intrapulpar, aí pega a tua agulha e tufa. A hora que você faz tufa, o paciente tufa. Né? Ou você errou o bloqueio, e o paciente sentindo dor, e você não quer bloquear de novo, ou está estressado, vou dar logo uma intrapulpar. Pá! Aí dói muito e, nesses casos, a anestesia intrapulpar passa muito rápido daí, né? Você tem que ficar complementando aquilo que você achou que era uma complementação, mas não era. Então, não. Gente, a intrapulpar, a intraligamentar, são anestesias, são técnicas anestésicas complementares. Quando, apesar do bloqueio estar bem feito, apesar de se ter dado uma boa quantidade infiltrativa, pelo fato de estar vindo de uma pulpite, ou pelo fato de ser um resto de tecido necrótico, onde tem aquelas fibras nervosas tipo C, que às vezes permanecem lá, elas demoram mais para necrosar, né? E às vezes tem algum raminho que está levando esse potencial de ação até o teu sistema nervoso central, e daí você vai complementar a anestesia. Ele já está anestesiado e sentiu um pouquinho, ou está sentindo só naquele ponto, né? Daí você vai entrar com a tua agulha ali e como é que você vai fazer? Vai entrar com ela também sob pressão, tá? Você tem que entrar na polpa e prender a tua agulha na polpa e injetar. Força! Também, injetou, acabou a intrapulpar. Né? O paciente vai sentir um beliscão, mas um beliscão assim, ó. Né? Pronto, acabou. Vai fazer assim. Acabou. Ele não pode pular no teto. Não, assim não. Então, intrapulpar, se o paciente está errado. Agora, intrapulpar, se o paciente faz acabou. Né? Beleza. Tá certo. Ok? Então, são anestesias, técnicas anestésicas complementares. Então, resumo, para dente posterior e inferior, né? Bloqueio do nervo alveolar inferior com teste. Como que é o teste do bloqueio, né? Do terceiro tempo do bloqueio. Ou vamos dizer assim, dos 3 tempos do bloqueio. Teste do bloqueio mandibular. Você vai pegar a tua sonda e vai sondar, vai cutucar com a tua sonda, né, na região do ápice do canino inferior daquele lado que você está anestesiando. Certo? Pega a tua sonda e enfia aqui, ó. Aqui não, né? Enfia aqui, ó. Né? Mas assim, não é aquela sondadinha Nutella, pessoal. Né? Tem gente que vai sondar, ele pega com a sonda e vai assim, ó. Tá doendo? O paciente vai dizer, não, senti ali, mas assim, você está sentindo só o tato, só a pressão, né? Gente, é uma sondada raiz, cara. Chega lá e chega a mexer, o paciente fica assim na cabeça, cara. Não precisa tanto, né? Mas dá uma senhora sondada ali, tá, pessoal?
Gente, e sejam honestas, que às vezes você dá aquela sondada, o paciente, está doendo, o paciente, eu estou sentindo um pouquinho. Ah, então vamos lá, está sentindo só um pouquinho. Não, pessoal, bloqueou, está sentindo um pouquinho. Ou está faltando você esperar um pouquinho mais, ou você faz de novo mais meio tubete no terceiro tempo, né, gente? Por quê? Porque se ele está sentindo um pouquinho aqui, a hora que você entrar na polpa lá no molar, ele vai sentir bastante, tá? Então, façam o teste. Bloqueou, fez o teste, está tudo bem, tudo tranquilo, né? E daí o paciente sentindo dor, aí você vai analisar, meu, o que eu vou fazer? Vou bloquear de novo? Vou fazer uma infiltração mandibular? Uma infiltração vestibular? Posso complementar a infiltração vestibular, certo? Por quê? Para pegar ramos, porque eu tenho alguns nervos aqui na base da mandíbula que podem ter raminhos que vão para os molares. Então, você pode complementar com uma infiltração vestibular na distal do dente que você está fazendo lá, certo? E também você pode usar uma intraligamentar, né? Então, pega entre semente e osso lá, tá fazendo um molar, pega lá no molar, pega por lingual também e faz. E, por último, complementar com uma intrapulpar. Tranquilo? Então, aqui é intraligamentar, ó. Ó, intraligamentar aqui, ó. Estou entrando entre semente e osso, fazendo força aqui, ó. Fazendo força. Tá? E aqui, é intrapulpar, tá? Então, eu estou entrando também com a agulha na polpa, entro o máximo que eu consigo, prendo ela lá e força e faço a intrapulpar. Só vai acabar o tempo de novo, daqui a pouco eu mando o link aqui para a gente finalizar aqui e começar o outro assunto, tá? Temos assunto aí. Então, algumas